Olha para este gráfico aqui, histórico de desconto da Itaúsa. Ela nunca esteve tão descontada quanto está hoje, a não ser nesse período de 2016 até 2018, que foi um período de muito desconfiança da Itaúsa por conta das novas investidas que ela estava colocando dentro do seu portfólio. De lá para cá a gente viu que esse desconto diminuiu consideravelmente, inclusive aqui atingiu mais ou menos o platô ali de 20, 21% e agora está nos 24,6% de desconto. O que que isso quer dizer? Nesse vídeo você vai aprender por que que a gente fala de desconto em Itaúsa e por que que normalmente você sempre escuta: "Ah, quer comprar Itaú? Compra Itaúsa, que aí você compra o Itaú descontado". Você vai aprender o que que é o NAV, não vou nem te contar o que que é agora. Isso é muito importante para as holdings também, não só a Itaúsa, mas qualquer holding que você for analisar. Você vai entender o porquê que esse desconto está tão alto, mesmo se você digita Itaúsa 4 aí no seu Google. Você vai ver que desde o início do ano a Itaúsa já subiu 43%. E mesmo assim, ela está mais descontada. Doideira, né? Ela está mais descontada do que quando ela estava mais em conta. Por isso que tem essa canequinha aqui da GD. Não sei se vai focar aí para você ler, mas nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser. Então hoje a gente vai discutir sobre isso. Quero te mostrar alguns pontos importantes sobre holding, que eu sinto que as pessoas falam muito pouco sobre holding e às vezes você só pensa em holding quando você quer sonegar algum tipo de imposto, né, seu sem vergonha? Ou você quer aumentar a sua eficiência tributária. A gente vai entender aqui o porquê que a Itaúsa então tem que operar com desconto. Só pra gente entender o que é a Itaúsa então, ela tem uma estrutura acionária onde a família Egídio de Souza Aranha, essa família ESA aqui, ela tem 34% de toda a Itaúsa. E o restante, 66%, é de free float, que é o que a gente pode negociar. Porém, é óbvio que se eu fosse a família Egídio de Souza Aranha, eu gostaria de ter o controle sobre a minha empresa, que no caso é a Itaúsa, apesar dela ser uma hold. Então, esses 34% da minha participação em Itaúsa, eu preferiria ter ela em ações ordinárias, para poder ter voto, poder mandar no negócio. Então, quando você clica aqui na composição acionária, você consegue ver, ó, que a família ESA tem 33,62% das ações, que é a mesma coisa isso aqui, né? Aqui eles arredondaram, mas você consegue perceber que das ações ele tem 63% no final 3 dessa família. Ou seja, quem que manda na Itaúsa? A família ESA, beleza? Que é o bloco de controle. E ele ainda tem um pouquinho lá, 18% das ações preferenciais. Fechou? E as ações em circulação são 66%, do mesmo jeito que a gente viu aqui, de free float. Só que esse 66% está composto de 82% das preferenciais e 36% das ordinárias. Ah, Léo, não sei esse negócio de preferencial, ordinária, não sei o que. Essa ordinária aí eu só escutava em música, não sei o que e tal. Pois é, vou deixar um vídeo aqui pra você entender sobre os tickers. No Brasil a gente tem variações de ticker do 1 até o 15. A gente tem Itaúsa 1, Itaúsa 2, Itaúsa 3, Itaúsa 4, pode ir até o 15. Se você quiser aprender sobre isso, vou deixar um vídeo aqui, tá? E aí, olha só, o que é a Itaúsa? A Itaúsa nada mais é do que uma ação numa empresa, porque ela é um CNPJ, né? Então a gente tem um CNPJ aqui e ela é uma sociedade anônima, então não é limitada porque tá listada na bolsa. Então o CNPJ é uma empresa, sociedade anônima. Só que o que a Itaúsa faz? Por exemplo, se a gente pega a Taesa, a gente sabe o que ela faz. A Taesa, ela constrói linhas de transição, uma empresa de energia. Se a gente pega, por exemplo, uma empresa aí que provavelmente todo mundo deve conhecer, a Esquibom, não é negociada em bolsa não, tá? Mas a Esquibom é uma empresa de sorvete, na verdade, é uma empresa de sorvete. Então você sabe o que ela faz. Se você olha para a padaria da esquina aí, você sabe o que essa padaria, o que essa empresa faz. Faz pão. Vende bolo, confeitaria e tal, salgado, tudo isso, não é verdade? Se você olha, por exemplo, para empresas como o Banco do Brasil, você entende o que ele faz? Ele é uma empresa de empréstimo, de concessão de crédito para outras pessoas. Se você olha para uma empresa, eu sei que você já cansou, então vou parar. O que a Itaúsa faz? Você entende que a holding, ela não faz nada a não ser escolher outras empresas? Então a holding, ela foi lá e falou assim, eu tenho um dinheirão aqui, eu vou criar um modelo de negócio, ou vou comprar modelos de negócios diferentes? Olha lá, você tem 100 mil reais para investir. Você pode abrir uma padaria, um modelo de negócio, ou você pode investir em outras empresas. A sua carteira é
como se fosse uma holding. Não é a mesma coisa de uma holding, porque é a sua carteira, mas a holding, ela pega o dinheirinho que tá no cofre e investe em outras empresas. Por isso que você tá vendo que a Itaúsa tem 37,7% do Itaú. Ela tem 37,8% da Dexco, que é outra empresa. Ela tem 29,5% da Alpargatas, 10,3% da Motiva, 12,9% da EJA, 48,9% da Copa Energia e assim sucessivamente, né? 8,5% da NTS. Por exemplo, uma holding que você conhece pra caramba, se você ainda não conhece, você vai dar uma pesquisada a respeito. Inclusive, ele faz parte aqui dos meus preferidos, ó. Se você olha aqui meus preferidos, aqui é a mentoria, né? O YouTube, a mentoria, a Bíblia, gráfico, o e-mail, aqui é a parte do Cremers, né? Que de vez em quando eu faço umas receitas online aí pra galera. Valuation, olha só aqui, ó. O que é esse shareholder letters aqui, ó? Isso aqui são as cartas do Warren Buffett da sua holding. Olha lá, a Berkshire Hathaway é uma holding. Inclusive, a galera tende a comparar a Itaúsa com a Berkshire, mas não é a mesma coisa, né? Não tem como comparar. Dito isso, você entendeu qual que é o modelo de negócio de uma holding. É como se fosse um FOF dentro dos fundos imobiliários. O FOF, ele tem um dinheirinho dele, mas ao invés dele comprar tijolo ou emprestar dinheiro através de CRIs, ele prefere comprar outras pessoas que fazem isso. Então ele compra lá o HGLG. Ele não quer comprar imóvel igual o HGLG. Ele vai lá e prefere comprar o HGLG. Então é como se ele estivesse comprando participações em empresas. A Itaúsa a mesma coisa. Por que que teoricamente isso é bom? Por que que as holdings existem? Bom, você tem que acreditar que o gestor, o CEO aqui, o cara que decide para onde que vai o capital da Itaúsa, decida bem. Primeiro ponto, ele vai comprar Itaú a melhores preços do que você. Segundo ponto, ele vai comprar empresas que não estão listadas em bolsa. A EJA, a Copa Energia, por exemplo, não está listada em bolsa. Ou seja, você não consegue comprar, nós não conseguimos comprar. Mas o gestor da Itaúsa consegue. Com muito dinheirão, ele vai lá e compra as empresas que não estão listadas na bolsa. Então a gente consegue uma maior eficiência teórica, porque o gestor pode ser ruim, e aí vai ser pior a eficiência, mas a gente consegue uma maior eficiência teórica quando a gente coloca isso numa estrutura de capital maior, quando a gente tem um montão de dinheiro para investir, quando o negócio não está limitado só à sua carteira, mas um monte de dinheiro. E uma empresa que faz isso, ela tem essa capacidade de ter, por exemplo, 37,7% do Itaú. Você entende o que é isso? Eu abri aqui, ó, você abre aí junto comigo, ó, Itaú RI, relação de investidores do Itaú. Aí você clica aqui, ó, relações de investidores, e agora aqui em Itaú Unibanco, você vem em governança corporativa. Clicou em governança corporativa, aqui embaixo tem composição acionária. Você clica aqui em acesse aqui, vai aparecer essa imagem para você. Ó, o Itaú tá aqui, tá? O Itaú é este. Deixa eu até riscar na tela, vai ficar melhor de você entender. O Itaú é este aqui, ó. A Itaúsa tá aqui. A Itaúsa, ela tem diretamente uma posição de 39% das ações ordinárias do Itaú. Então, ó, 39% das ações de TUB3 que existem, tá na mão de quem? Da Itaúsa. Só que a Itaúsa, ela também é sócia dessa IUPAR aqui, ó. Tá vendo? Itaú Unibanco Participações. O Itaú Unibanco Participações, um sócio é a Itaúsa e o outro sócio é essa família Moreira Salles. Então, a IUPAR tem dois sócios. Dentro desses dois sócios, a Itaúsa tem 50% das ações ordinárias da IUPAR e 100% das preferenciais. Ou seja, ele tem 66,53% das ações da IUPAR. E a IUPAR, olha lá, a IUPAR tem 51% das ações do Itaú. Ou seja, se a gente junta a posição direta de Itaúsa e a posição indireta de Itaúsa em Itaú através da IUPAR, você consegue perceber que em torno de 65 a 70% das ações de TUB3 são de quem? Da Itaúsa. Quem manda no Itaú? A Itaúsa. Eu acho que você nunca tinha percebido isso, né? Ah, Léo, mas então por que quando a gente entra aqui aparece que ela tem só 37% do Itaú? Boa pergunta, boa pergunta. Perceba, se eu falo para você que eu tenho 1.000 ações e dessas 1.000 ações, 500 são ordinárias, ON. Finalzinho 3, tá? Vou colocar aqui, ó, finalzinho 3. E 500 dessas são preferenciais, chamadas PN, finalzinho 4 aqui. E vamos supor que eu tenho 100% das ações PN aqui, ó. O Léo tem 100% das ações ON desta empresa aqui, que chama GDLH, beleza? Vou colocar isso aí, geração de dividendos. O Léo tem 100% das ações ordinárias. E vocês têm 100% das ações preferenciais, tá? Vocês têm 100% das ações preferenciais, que eu vou chamar aqui de free float, tá? Por que é free float? São as ações que estão sendo negociadas no mercado. E aí a gente chega numa conclusão, então, que apesar do Léo ter 100% das ações ordinárias, e quem manda nessa jossa aqui agora então vai ser o Léo, os caras aqui, ó, que tem 100% das ações preferenciais, eles não têm direito de voto, porque a ação preferencial não dá direito a voto, o Léo manda, o Léo tem controle, mas a participação total do Léo é quanto?
Ele tem 500 sobre 1.000. Ou seja, ele tem 50% só da geração de dividendos. Mas é o 50% votante. Então a Itaúsa, ela tem 37% só do Itaú. Mas do capital votante, ela tem 65%. Ou seja, ela manda no Itaú. Apesar de não ter a posição majoritária. Porque às vezes a galera vem aqui e fala assim, ó. A posição majoritária é só se for maior do que 50%. Errado? Errado. Só se for novo mercado. Ou seja, só tiver açãozinha 3. Porque se tiver açãozinha 3 e 4, pô, eu posso ter 20% da empresa e posso ser majoritário no controle da empresa. Posso mandar na empresa, entende? Dito isso, a gente passou da primeira parte do vídeo, que é você entender o que é a Itaúsa. A Itaúsa é uma empresa que compra outras empresas. Por que isso seria bom? Porque ele consegue comprar empresas que eu não consigo e de maneira melhor do que eu consigo. Pô, eu não consigo ser dono do Itaú, não consigo ter voto mandante no Itaú. Mesmo se eu começar a comprar Itaú agora, eu comprar só Itaú durante a minha vida inteira, eu não terei capacidade de comprar capital votante, o necessário para poder mandar no Itaú. Eu acho, né? Vai que Papai do Céu abençoe a pessoa e um dia eu consigo mandar no Itaú, que doideira. Não tem essa capacidade não, eu acho. Mas para Deus nada é impossível, não é verdade? Salvou até nós que é pecador. Então dentro de uma estrutura de holding, a gente consegue com maior capital fazer posições melhores, a preços melhores, pela capacidade do gestor de escolher melhor. Teoricamente aquele gestor ele vai escolher melhor a ação do que você e vou conseguir comprar ações que não empresas que não estão listadas em bolsa, que aí você realmente não conseguiria, beleza? Dito isso, não faz sentido a empresa vender Itaú descontado, né? Porque ela foi lá e pagou. Imagina só o seguinte cenário. Literalmente é isso, tá? Olha só, a Itaúsa vai lá e compra Itaú a R$ 38. E a gente acabou de ver aqui que ela tá com 24,6% de desconto. Ou seja, é como se ela comprasse o Itaú a 38,19 e você conseguisse ter acesso a este Itaú por 24,6% de desconto. Ou seja, você conseguiria comprar esse Itaú a R$ 28. Nossa, Léo, mas tá certo isso? Vou te mostrar o porquê que você às vezes interpreta esse desconto errado. Porque se você só olha aqui, tá 24% descontado, literalmente você vai pensar que é isso, que você vai conseguir comprar Itaú a 20 pila, né? Não é isso, calma. Vamos entender aí primeiro o porquê que esse desconto na holding acontece. Isso em todas as holdings. Você vai olhar a Brap, que é uma holding só de Vale. É mais simples ainda você fazer isso aqui, porque a Itaúsa, ela tem várias ações, várias empresas. A Brap tem só Vale. Então vai ficar de tarefa de casa para você fazer isso aqui que eu estou fazendo com a Itaúsa na Brap. Se você quiser aprender de verdade, né? Porque se quiser canal de dica, eu não sei nem o que você tá fazendo até agora aqui. Já tem uns 10, 15 minutos de vídeo aí. Não sei o que você tá fazendo aqui. Se você quer diquinha, meu amigo, tá no canal errado. Aqui eu vou te ensinar de verdade. Vai ser mais trabalhoso, vai ser um pouquinho mais cansativo, mas eu te garanto que é o que mais vai te render dinheiro, fruto no futuro, conhecimento, capacidade mental adquirida, de verdade. Então, se você fica aqui, presta atenção, já se inscreve no canal, que eu te prometo que todos os dias eu vou te ensinar um trem novo, que você deveria estar pagando. E tá, né, com o seu tempo e com a sua inscrição. Mas isso aqui realmente você só encontra em curso pago, cara. E olha que eu já paguei muito curso caro que não ensina isso aqui. Então presta atenção. Olha só, você já se perguntou por que o Luiz Barsi investe pela pessoa física? Ele é o maior investidor pessoa física. Ele não é o maior investidor da bolsa. Ele não é o maior investidor da bolsa. Ele é o maior investidor pessoa física da bolsa. Você já se perguntou por quê? Pois é, vamos usar o Luiz Barsi aqui como um exemplo, tá? O Luiz Barsi, e aí eu vou pegar números didáticos aqui. O Luiz Barsi, e eu vou colocar aqui o PF, Luiz Barsi. O Luiz Barsi, ele tem 4 bilhões, hoje tá um pouco menos, né, mas 4 bilhões de patrimônio, que é coisa pra caramba. E isso aqui gera pra ele, por dia, da última vez que ele falou, 1 milhão por dia. Ou seja, geraria aí em torno de 365 milhões por ano. Certo? Por ano. Isso aqui de dividendos. Então, teoricamente, ele teria tudo isso aqui isento. Agora não vai ter mais porque vai ter a tributação. 10% disso aí vai sair. Vamos considerar que não está sendo tributado por enquanto, só para ficar didático para você. Mas se quiser considerar a tributação, é só tirar 10% disso aí. Ainda é muito dinheiro, né? 330 milhões de reais ainda. Dito isso, se o Barsi quisesse criar uma holding para colocar o patrimônio dele investido, ó, se o Barsi fosse lá e criasse uma holding, e aí vamos supor que ele vai colocar aqui o nome da holding de AGF+, beleza? De AGF. Vou colocar aqui. Na verdade, ele até trocou o nome. Esse Luiz Barsi é gente boa demais, cara. Ele falou assim, ó, AGOF. Ações garantem um ótimo futuro, né? Concordo com ele. Garantem mesmo. E aí ele criou a AGOF 3, beleza? E todo esse patrimônio dele, ao invés de estar investido na PF agora, ele vai jogar lá pra holding. Então vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Então agora tá os 4 bilhões aqui. Pra poder voltar pra PF dele, o que acontece aqui?
por que teoricamente a holding anda descontada para nós que somos pessoas físicas? Porque a gente compra a Itaúsa para o dinheiro cair na nossa pessoa física. Então a gente está falando de uma holding que recebe dinheiro de outras empresas e aí quando ela recebe dinheiro dessas outras empresas, ela contabiliza esse dinheiro e manda para nós acionistas pessoa física, certo? Dito isso, vamos entender aqui o caminhozinho? Então, cenário 1, vou apagar aqui para desenhar o cenário 1. Ó. Primeiro cenário, Luiz Barsi, pessoa física, Luiz Barsi aqui, ó, vou colocar Luiz Barsi, pessoa física Luiz Barsi, investiu em empresas. Então vou colocar aqui ações, beleza? Igual é a carteira dele hoje. As ações pagam dividendos para ele e aí os dividendos vêm isentos. E mesmo que venha cobrado 10% de imposto, tá? Mas aí os dividendos vêm isentos. Então, tá tudo certo, tudo tranquilo. Quando eu coloco uma estrutura de capital, e agora a gente vai para a segunda parte aqui, né? O segundo cenário, eu coloquei uma estrutura de capital. Então, eu tenho as ações, só que essas ações estão dentro de uma holding, igual tá lá na Itaúsa. Você pode ter Itaú direto, ou você pode comprar Itaúsa. E aí a Itaúsa tem Itaú, entende? Então, aqui as ações, aí vem a holding, e depois vem a pessoa física. O que muda daqui para cá? O que muda daqui para cá? As ações vão pagar dividendos para a holding, e a holding vai pagar dividendos para a pessoa física. Só que perceba, essa ação aqui, ó, essa ação e essa ação aqui, para ela pagar os dividendos isentos, ela teve que pagar imposto? Teve, não teve? Ela pagou lá IRPF, ela pagou CSLL, ela pagou PIS, COFINS, pagou um monte de coisa, certo? Então ela pagou vários impostos, essa alíquota pode variar de 15% até 34% de imposto. Então ela pagou imposto e distribuiu o dividendo isento. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Essa ação, ela vai pagar os impostos, tudo isso aqui, e vai distribuir o dividendo isento. Vai chegar na holding isento, do mesmo jeito que chegou aqui pro Luiz Barsi. Só que aí quando cai aqui na holding, o que acontece? Você vai ler lá a DRE da holding, que é a demonstração de resultado do exercício, isso aqui em toda a holding, tá? Esse dinheiro vai cair como resultado financeiro, vai cair como resultado financeiro, vai cair como dinheiro que está entrando como receita na empresa. Receita é lucro? Pô, se fosse aqui na pessoa física, seria, porque o dividendo já cairia limpo e já seria lucro. Só que aqui tá caindo dentro da empresa. Receita é lucro dentro da empresa? Não. Então, para receita virar lucro líquido, o que vai ter que acontecer? Ó, impostinho. Então, olha só para você ver a ineficiência tributária. E agora você começa a entender por que a holding tem que operar com desconto. Olha só, vamos pegar aqui o cenário agora de Itaú e Itaúsa. Só para você entender. Itaú e Léo. E o outro cenário é Itaúsa e Léo, beleza? Vamos supor que o Itaú pagou R$10 de dividendo. Então vai cair os R$10 de dividendo lá na conta do Léo. Então o Léo vai ficar com um saldo de R$10 de dividendo. Agora aqui, ó, Itaú pagou também R$10 de dividendo. Então vai pagar para Itaúsa, vai cair aqui no saldo da Itaúsa R$10 de dividendo. Só que a Itaúsa, ela tem uma alíquota aproximada de 18% a 22% de imposto de renda. Quando passa tudo, de 18% a 22%. Ou seja, esses R$10 de dividendo, vamos colocar aqui 20% de tributo, só para ficar fácil eu fazer a conta, vai cair aqui para o Léo agora o dividendo de R$8. Então aqui era R$10 e aqui é R$8. Neste caso, se a Itaúsa custa o mesmo preço de Itaú, vale a pena eu comprar Itaúsa? Isso é bom demais quando eu percebo que você está entendendo. Se Itaúsa custa o mesmo preço de Itaú, o mesmo valor proporcional, sem desconto, vale a pena eu comprar Itaúsa? Se eu estou focando em dividendo, alguma coisa do tipo, né? Eu quero receber resultado. Independente, inclusive, se é só para dividendo ou não. Mesmo que for para multiplicação de capital. Se a empresa não paga dividendo. Por quê? Porque vai ter diminuição do lucro líquido. Justamente por conta de duas cobranças de imposto. Cobra imposto da empresa original e cobra imposto da holding. Então não faria sentido, né? Vamos supor que, ó, presta atenção, vamos supor que o Itaú aqui, ele está custando R$40. Então eu compro o Itaú aqui por R$40 e eu recebo R$10 de dividendo. Quanto que a Itaúsa deveria valer para poder fazer sentido? Quanto que a Itaúsa deveria valer para poder fazer sentido? Olha só que doideira isso aqui, hein? Se aqui tá R$40 e eu recebo 20% a menos de resultado por conta da alíquota aqui de imposto de renda, que vai 20% a mais para o governo, teoricamente aqui eu teria que pagar em Itaúsa R$32 só. R$32. Porque se eu pago R$32 e vem 8%, vamos calcular o dividend yield só para você entender? Ó, aqui tá 10 dividendos sobre 40 de que eu pago, né? A cotação tá 40 e o dividendo é 10. E aqui embaixo tá o contrário, né? Eu recebo 8, mas eu pago só 32. Vamos fazer a conta? Quanto que dá isso aqui, ó? 8 dividido por 32 dá 25%. E 10 dividido por 40, né? Vou fazer aqui também, mas dá 25%. Ou seja, os dois aqui daria 25% de dividend yield nessa situação. Então você começa a perceber, então, que a Itaúsa, ela sistematicamente tem que estar mais barata do que o Itaú para poder começar a fazer sentido. Neste caso, se a Itaúsa tivesse cotado R$32 e eu quero investir em Itaú, e aí eu tô querendo comprar Itaúsa só para poder pegar Itaú descontado, faz sentido? Não, porque aqui é o preço justo. O R$32 seria o preço justo.
justo. Eu vou receber o mesmo yield, a mesma coisa. Então, teoricamente, só vai começar a fazer sentido investir em Itaúsa quando estiver abaixo de R$ 32 nesse caso aqui. Se estiver a R$ 30, opa. Se estiver a R$ 25, opa. Aí, realmente, eu tô comprando Itaú descontado. Então, não é simplesmente olhar desconto, tá? Porque dessa parte de desconto de 24,6%, grande parte desse desconto é justificado pela ineficiência tributária da holding. Vamos repassar aqui, então, quais são as desvantagens da holding? Só para você entender o porquê que esse desconto acontece. Porque você não tá comprando 24% de desconto no Itaú. Não é isso. Você tá comprando 24% do valor da empresa, da holding. Você tá comprando 24% de desconto no NAV, que você já vai entender aqui agora que eu já vou te explicar. Mas esse desconto, ele é consumido, ele é compensado pela ineficiência tributária. Então tem que ter o desconto. O Itaú tava 40, a Itaúsa tinha que estar 32 para poder fazer sentido, porque senão não faz sentido eu ter a holding. Se eu for pagar R$ 40 no Itaú e R$ 40 na Itaúsa, supondo que a Itaúsa tivesse só Itaú, eu estaria dando bobeira. Não faria sentido. Uma das desvantagens que uma holding pode ter é a negociação mais baixa, menos volume de negociação. Vamos verificar se isso é uma desvantagem no caso da Itaúsa? Ó, é bem fácil. Entra em Itaú aí, vamos entrar no Itaú aqui e vamos entrar na Itaúsa também, pra gente ver o quanto temos de negociação nas duas, tá? Então vamos comparar as duas mais líquidas, que seria Itaúsa 4, tá? Finalzinho 4, e vamos pegar também Itaú, finalzinho 4 também, porque é a mais líquida das duas empresas, tá? No ticker mais líquido dos dois. Quando a gente olha aqui, consegue perceber que o Itaú, ele tem uma liquidez média diária de 869 milhões, absurdo. Itaúsa, vamos ver quanto? Ó, Itaúsa tem 345 milhões. Então, realmente, tem menos liquidez. Mas não é uma coisa que te atrapalha aqui, porque, pô, 345 milhões de liquidez diária é muita coisa, né? É muita coisa. É 10% do patrimônio do Barça. Até o Barça poderia comprar e vender Itaúsa todos os dias, se for menos 10% da posição dele, entende? Então, neste caso, que é esse primeiro defeito, que você pode ir anotando aí, tá? O editor vai deixar aqui também pra você facilitar pra você anotar. Primeira desvantagem é diminuição da liquidez, do volume de negociação, que não é o caso da Itaúsa. Segundo problema da holding. A holding, ela não existe do nada. Ela precisa de um diretor, de um CEO, de uma equipe, de funcionários. Ou seja, tem custos envolvidos de pessoal, material, serviços e operações dentro da holding. Ou seja, quando você compra Itaúsa, você vai pagar a administração de cada uma das empresas que ela tem. Então você paga lá a administração do Itaú. E quando esse dinheiro cai do Itaú, cai para você na pessoa física, acabou. Você já tá com dinheiro líquido. Agora, quando cai para Itaúsa, além dos impostos, tem as despesas operacionais também para Itaúsa existir. Então você vai pagar essas duas coisas para depois o dinheiro cair para você. É a mesma coisa no FOF. Lembra do FOF que você vai conseguir internalizando esse conceito da holding. A holding é bem mais complexa do que um FOF, mas só para você entender. No FOF é um fundo que compra outro fundo, aí paga taxa de administração aqui, taxa de administração aqui. Terceiro ponto da holding. Poxa, a holding é uma outra empresa. Por mais que ela tenha Itaú, ela não é o Itaú. Então o Itaú pode pagar dividendo e quando esse dividendo cai dentro da holding, não necessariamente a holding quer distribuir. Não necessariamente a holding vai mandar esse dinheiro para você. Ela pode, por exemplo, falar que agora ela quer comprar isso, que bom. E aí ela vai ter uma empresa de sorvetinho dentro do portfólio dela que você não gostaria. Então, perceba, tem um gestor ali que está tomando decisões. Então você terceiriza a gestão, né? Então tem o gestor do Itaú. Aí você gosta do gestor do Itaú, mas você compra Itaúsa porque Itaúsa está descontada, e aí, teoricamente, esse gestor aqui da Itaúsa toma uma decisão diferente do gestor do Itaú. Então pode ser uma desvantagem também. Não estou dizendo que sempre vai ser, mas você entende que tem dois gestores agora antes do dinheiro chegar até você. Então, se esse gestor decidir uma coisa diferente, já é uma surpresa. Mas se esse gestor for como você gostaria e este aqui não, é uma surpresa a mais, entende? Então você tem que depositar mais confiança, né? Tem que confiar em dois gestores. No caso da holding aqui, que tem várias empresas, você tem que confiar em vários CEOs, né? E aí esse é o quarto ponto. O quarto ponto é que uma holding pode se diversificar excessivamente. Ou uma holding pode ter 4 empresas, como pode ter 10, como pode ter 40, como pode ter 100. E aí não necessariamente é bom para você que é o acionista da holding, porque isso pode diluir seu lucro. Quinta desvantagem, a holding ela é uma empresa, então ela pode tomar dívida. É o caso da Brap. A Brap ela tem muito mais desconto, porque além de ter a ineficiência tributária, os custos, as despesas e tal, ela ainda está muito endividada. Então, o Itaú tá com 10% de endividamento lá do Basileia dele. E a Itaúsa, quando ela compra Itaú, ela já tem essa alavancagem, só que ela decide se alavancar também. Aí 30% da Itaúsa é alavancada, ou seja, você tem alavancagem sobre alavancagem, dívida e dívida. Dívida na investida e dívida aqui dentro da holding, ou seja, pode ter sobreposição de dívidas. O que faz com que você tenha que forçar um pouquinho mais de desconto. E isso dificulta um pouco a análise, né? Por isso que a live dentro da mentoria sobre holding é 3 horas de live também. E por último, o JCP, que não entra como tributação nas empresas em geral,
E eu já expliquei isso para você na aula de ontem, na aula de anteontem, eu deixei uma aula da mentoria explicando a diferença entre dividendo e JCP. O porquê que o JCP é vantajoso na distribuição, porque ele entra como dívida. Então, se ele entra como dívida dentro da empresa, ele não passa pela base de cálculo de imposto de renda lá do IRPJ e do CSLL. Ou seja, as empresas preferem pagar em JCP do que em dividendo para poder diminuir a alíquota paga. É melhor para você receber o JCP e pagar 15% do que receber o dividendo pagando 34% na empresa, entende? Só que na holding tem um problema. O JCP sofre PIS e COFINS, ou seja, mais uma ineficiência tributária. Nossa, Léo, mas você me desmotivou demais de holding, ué, que negócio. Holding é um pouquinho mais complicado de analisar. Mas eu não sei se você percebeu, deixa eu entrar aqui na minha carteira. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tenho Itaú ainda, não tive a oportunidade de colocar Itaú na carteira, mas eu tenho bastante Itaúsa. Não é porque tem um pouquinho de grau de complexidade maior que você não tem que olhar mais para o ativo. Na verdade, isso pode gerar, justamente por conta da complexidade, muito mais oportunidade para você. Inclusive, é o que a gente vai falar a partir de agora. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque os vídeos aqui são longos mesmo, não tem jeito não. Olha só essa lei complementar que saiu agora em 2025. E aí a gente vai ler aqui o inciso 6. Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio, de juros ou remuneração ao capital pago pelas cooperativas e resultados de avaliação de participação societárias, ressalvando o inciso 3 do capítulo do artigo 5 nessa lei complementar. Ou seja, aparentemente, PIS e COFINS no exercício de 2027 não serão mais tributados dentro do sistema de holdings no JCP, o que vai otimizar demais a ineficiência tributária de uma holding. Um dos principais pontos de ineficiência tributária dentro da holding, da Itaúsa em específico, já que 93% do resultado dela vem de Itaú. Imagina, 93% do resultado da Itaúsa vem de Itaú. E o Itaú, ele paga muito JCP. Olha isso aqui, vou pegar aqui Itaúsa aqui, ó. Olha só, peguei aqui os pagamentos de Itaú, tá? Ó, Itube 4. Olha os pagamentos dele. JCP, 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 JCP. Tem um dividendinho aqui, JCP. Basicamente, paga JCP todos os meses, praticamente. Isso gera uma ineficiência tributária grande na Itaúsa. Se vai tirar o PIS e COFINS do JCP das holdings, opa, a gente já tem uma melhoria muito grande da ineficiência tributária da Itaúsa. Esse desconto que existe hoje já é contabilizando essa ineficiência tributária. Ninguém ainda precificou a retirada desse PIS e COFINS aí. Ninguém ainda retirou. Isso aumentaria cerca de 400 a 550 milhões de receita na Itaúsa, que poderia ser convertido em lucro, né? Grande parte disso vai ser convertido em lucro depois. E parece que ninguém precificou isso ainda. Tá vendo que tem uma certa complexidade, né? Todo mundo que sabe disso. E agora dá estralada no pescoço, que eu sei que o vídeo tá longo ainda, mas vou te ensinar a calcular o NAV. O que que é isso, né? Para isso eu preciso que você entre no RI da Itaúsa, e aqui no RI da Itaúsa você vai vir informações financeiras, e aqui tem, ó, valor do portfólio de desconto. Você vai abrir essa página aqui. Vai chegar nessa parte aqui do histórico de desconto da Itaúsa, que aparentemente está alto agora. Vamos ver se ele continua alto. Porque aqui embaixo você consegue ver qual foi a última vez que foi feito esse desconto, né? O calculado esse desconto. Aqui você consegue ver, ó, outubro de 2025. Então considera o balanço individual de 30/9/2025. A gente já está em 9/12. Então eu vou te ensinar a calcular isso aqui para você entender. Ó, o que que é o NAV? NAV é uma sigla em inglês, por isso que é difícil você tentar descobrir o que que é, que significa Net Asset Value, ou seja, valor do patrimônio líquido. A gente vai ver aqui então qual que é o valor do que a Itaúsa tem dentro dela. Por exemplo, se eu tenho, para simplificar para você, para a gente partir aqui para o mais complexo. Se aqui eu tenho Itaúsa e na Itaúsa eu tenho uma ação de Itube 3, uma só, uma ação de Itube 3. Se a ação de Itube 3 hoje está custando R$40 e a ação da Itaúsa está custando R$35, o desconto é, pô, a Itaúsa tem um Itube 3 aqui dentro e o Itube 3 vale 40. Como que ela está sendo vendida a 35? Então, patrimônio líquido, se a Itaúsa vendesse o Itaú, né, ou decidisse me entregar esse Itaú na minha mão, o patrimônio é 40. Então, o desconto aqui é de R$5. R$5 sobre 40 aqui, ó, vai dar mais de 10%. Vai dar 12,5% de desconto nesse exemplo ridículo. Só que aí, quando a gente olha para o portfólio da Itaúsa, ela tem 10 milhões de ações de Itaú, 810 milhões de Dexo, 678 milhões de alpargatas, né, de ações. E aqui a gente consegue ver o valor de mercado disso. Tá vendo que esse
aqui tem NA, 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 é porque não é negociado na bolsa. Esse aqui a gente leva pelo valor contábil. Inclusive, parte do desconto aqui justificado de Itaúsa é porque aqui ela está usando o valor contábil e não o valor de mercado que está agora, né? Foi o valor que ela pagou e não o valor que está sendo vendido agora. Como não é negociado em bolsa, não dá para ter esse valor, por isso que ela usa o contábil, tá? Então, olha só, o que eu vou pedir para que você faça? Eu quero que você some tudo isso aqui, selecione isso aqui tudo, ó. Vamos selecionar tudo isso aqui e vamos jogar aqui dentro do Excel, beleza? Jogando dentro do Excel, a gente consegue trabalhar melhor com essas informações. Primeira coisa que mudou bastante foram os valores dessas ações, né? Então, a gente tem que ver o que mudou aqui, ó. Por exemplo, o Itaú, como a Itaúsa tem basicamente YouTube 3, né? A gente tem que pegar o valor do YouTube 3 e colocar aqui, ó. Antes estava 39,44, agora tá 39,44. Vamos abrir aqui, vamos ver, ó. YouTube 3, 38,19. Então, vamos alterando aqui, porque esse aqui foi o cálculo lá de outubro, 30 de outubro. Então, ó, 38,19. Adexo, a gente vai pesquisar aqui também, ó. O Adexo tá custando 5,19. Então, vamos baixar aqui, ó, 5,19. Alpargatas, vamos pesquisar aqui, ó, 11,36, ó, 11,36. Essa valorizou, 11,36. Motiva, vamos colocar aqui também, ó, 15,40. Então, vamos colocar aqui, 15,40. As outras aqui a gente só vai replicar preço porque a gente não consegue calcular, né? Então, dito isso, a gente só vai pegar aqui o valor de mercado. O que é valor de mercado? É literalmente, o número de ações vezes o preço. Só que percebe, isso aqui tá em milhões. Só que como aqui também tá abreviado em milhões, eu vou deixar abreviado mesmo. E aí a gente precisa multiplicar só pela participação da Itaúsa, porque esse aqui é o Itaú inteiro. Então, a Itaúsa não tem o Itaú inteiro. A Itaúsa tem só 37,5%, né? Então, vamos multiplicar aqui, ó, por 0,375. E aí a gente chega num valor aqui, ó. Então, você consegue perceber que antes tava valendo 158 milhões, agora 153, 5 milhões a menos. A gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, vamos puxar tudo isso aqui. Só que a gente só vai alterar agora as participações, né? Esse aqui é 37,7, este aqui é 29,40, então tô colocando lá 0,29,40, por quê, Léo? Porque percentual é dividido por 100, então 29,4 dividido por 100 dá 0,294. E aqui a posição é 10,40. Olha só, essa posição no portfólio da Itaúsa valia 158 milhões, tá 153, aqui valia 1,6, agora tá valendo 1,5, aqui 2,1, 2,2, aqui 3,3, 3,2. E os outros aqui a gente vai só copiar e colar, tá? Vamos só repetir aqui, perfeito? Demais ativos e passivos. Lembra que eu falei para vocês que um dos defeitos das holdings é que não adianta ela ter tudo isso aqui, sendo que ela tá devendo a mesma coisa? Imagina, se ela tem tudo isso e tá devendo a mesma coisa, alavancou para comprar isso, quer dizer que o valor dela é zero, o patrimônio dela é zero, porque se ela tem 100 reais, mas deve 100, é zero, eu compro lá, tá valendo zero, entende? Então isso aqui é o valor da dívida dela, que é bem baixo, inclusive, e aqui o valor, o soma total, seria a soma de tudo isso, né? O que daria 165 milhões de reais, estava 169, agora tá 165, se a gente calcular agora. E aí aqui embaixo a gente tem valor de mercado da Itaúsa. Ó, o valor de mercado da Itaúsa é o preço da Itaúsa, que antes estava 11,65, e agora a gente precisa olhar lá o preço, quanto que tá, ó. Vamos pegar aqui, ó, Itaúsa 4. Tá 12,23. Então vamos colocar lá, ó, 12,23. E aí, multiplicando aqui pelo número de ações, e aqui a gente não precisa fazer desconto, né? Porque 100% da Itaúsa é 100% da Itaúsa. A gente chega aqui no valor de 134 milhões. Então antes aqui era 169, aí caiu o preço e aqui subiu o preço. Vamos ver quanto que tá o desconto então? Olha, o desconto tá de 30 milhões. Ou seja, se eu compro o Itaúsa hoje, eu tô com esse desconto aqui de 30 milhões. Mas perceba, antes o desconto era de quanto? Vou colocar aqui, ó. Antes o desconto, o total era 169 e o valor da Itaúsa estava de 128. Então antes o desconto era de 41, agora o desconto tá de 30, porque Itaúsa subiu, né? Ó, o que que aconteceu? Itaúsa subiu pra caramba desde a última vez que foi feito esse balanço, né? E as ações que estão dentro do portfólio dela desceu desde daquele momento, né? Então o YouTube 3 deu uma caidinha desde aquele momento. Aqui provavelmente, inclusive, já quero deixar claro que eles devem fazer média da cotação, tá? Mas enfim, isso aqui é só para efeito didático para vocês. Então aqui a gente consegue ver que o desconto tá de 30 milhões. Qual o percentual desse desconto sobre o valor total? Então se a gente pega aqui, ó, este sobre este, a gente vê que o desconto agora tá de 18,5%. 18,5%. Perceba, tava 24, caiu para 18 agora. Se a gente pega aqui o que teoricamente a Itaúsa coloca, que é a cotação da ação mais líquida. O que que é a cotação da ação mais líquida? A ação mais líquida não é YouTube 3, né? Apesar dela ter no portfólio mais YouTube 3. Mas a cotação da ação mais líquida seria YouTube 4. Se a gente pega aqui e coloca a cotação da YouTube 4, quanto que fica? Ó, ao invés de 38,19, 40,9. Aí o valor
valor sobe lá para 164 milhões, o desconto fica aí na casa dos 41 milhões e aí o desconto inteiro da holding vem para 23,61. A média de desconto da Itaúsa é entre 20 e 21. Então se está acima de 21, normalmente ela está mais descontada do que deveria. Se não tem dívida, se não tem outra coisa que deveria retirar esse desconto. E lembra que a gente ainda está falando daquele benefício tributário que ela vai ter a partir de 2027, com a melhor tributação mais justa, né, do JCP ali dentro da holding, ou seja, vai otimizar pra caramba o resultado dela. Dito isso, sabendo que você entendeu o que é a Itaúsa, o que ela faz da vida dela, por que normalmente as holdings têm desconto, quais são as 5 principais desvantagens de uma holding e por que esse desconto é justificável mesmo, não faz sentido não ter o desconto, já que tem ineficiência tributária. A gente entendeu um ponto bem legal que vai afetar bastante positivamente a Itaúsa, que é essa nova Lei Complementar 2025 aí, que vai otimizar os resultados da Itaúsa. E por último, você aprendeu o que é o NAV, que é o valor do patrimônio da empresa, da holding e o quanto ele está descontado. Então você entendeu como que eu calculo o valor do portfólio realmente da Itaúsa, tá de 175 milhões agora, calculo o valor da Itaúsa com o preço dela atual e calculo o desconto, né? Então você consegue perceber que tá com desconto aí de 23,61%, se a gente for considerar a cotação da ação mais líquida, no caso aqui do Itaú. Dito isso, como vocês não gostam que eu encerro o vídeo sem calcular o valor intrínseco e o preço teto da empresa, vamos calcular aqui então, né? Olha só, tô colocando aqui o payout da Itaúsa com 50%, que é a média dela, o ROI dela médio também, que tá na casa dos 17%, você pode ser mais pessimista aqui, colocando 15% de ROI, enfim, depois pode fazer sua simulação, e a taxa de crescimento então ficaria esperada de 8,5%. Então colocando aqui, daria 8,5%, eu projetei aqui já para 2025, 16,5 milhões de lucros, a gente consegue ver aqui que a Itaúsa consegue manter na média esse ROI de 17%, a gente consegue ver aqui que na média o payout da Itaúsa é de 54 mesmo, 50, 54, em momentos vai pagar mais, em momentos menos, e a gente consegue ver aqui que o lucro líquido da empresa em 2023 foi quase 14, depois 14,8, e agora nos últimos 12 meses está 16, mas levando em consideração o resultado que ela vai ter agora, com os melhores resultados do Banco Itaú, provavelmente vai bater aí 16,5. Então, levando esses valores em consideração e o crescimento esperado e na perpetuidade de 3%, a gente chegaria numa realidade projetada de R$ 14,83 de valor intrínseco. Mas aqui estamos usando a premissa de 15%. 15% a gente usa no Itaú. Na verdade, a gente usa a empresa financeira. Quando a gente está falando de holding, a gente pode ser um pouco mais agressivo, porque a gente corre mais risco, tem ineficiência tributária. Então aqui a gente teria que cobrar uma premissa mais cara. Por exemplo, 18%, 17%, por aí. E aí, colocando essa premissa de 17%, perceba, a gente teria aqui 12,69% de valor intrínseco. Se você quer ser muito otimista e manter na casa dos 15, beleza. Mas te aconselho a ser um pouco mais exigente nessas empresas, né? Pode ser exigente se quiser. Então seria esse o valor intrínseco. E aí quando a gente olha para o preço teto projetivo, o preço teto projetivo a gente está olhando para o quê? Dividendos. Aqui a gente está olhando mais para o futuro e no preço teto aqui a gente vai olhar mais para os dividendos projetados para o próximo ano. Então eu vou clicar aqui em análise de ação, vou buscar aqui Itaúsa e aqui na parte de Itaúsa eu vou colocar aqui preço teto projetivo. Ó, o lucro projetivo, a ordem apega dos últimos 12 meses para você ter noção. Eu vou colocar aqui o que a gente projetou de 16,5 bi e vou colocar aqui um payout de 50%. Quanto que deveria valer Itaúsa para o yield mínimo de 6%? Olha lá, 12,51 de preço teto. Se eu quero exigir 6% e se o payout for 50%. Se o payout for um pouquinho maior, vamos supor que vai ser o mesmo do ano passado, de 70%. Aí ficaria preço teto de 17,51 com o yield projetivo aí de 8,46. Vou ser mais conservador e colocar um payout aqui de 60%, apesar de acreditar que com os bons resultados do Itaú e principalmente com essas novas regras tributárias agora, a Itaúsa vai querer distribuir o máximo payout possível, né? Inclusive, esse último pagamento que ela fez foi absurdo, já gravei vídeo para vocês aí. Foi nesse vídeo aqui que eu falei sobre o payout da Itaúsa. Falei que isso vai acontecer com todas as empresas, porque é o normal, né? Tô fazendo isso com a geração de dividendos também. Então, teoricamente, ficaria ali um preço teto bem conservador de 15%. O projetivo, tá? Se você está visando dividendos. Fato é que a gente tá muito acostumado com a Itaúsa ao preço de 12, 11, 10 reais, que ela gosta muito de fazer subscrição privada e muita bonificação. Isso tende a manter o preço da empresa mais preso ali, né? E você vai aumentando a posição acionária do acionista. Então, ao invés de subir de 10 para 20, ela prefere
manter a 10, só que entregar 2 ações para o acionista. Então é como se fosse R$20, mas é a estrutura e é como a Itaúsa gosta de trabalhar. Só que, por que subiu para os 12, tá se mantendo nos 12 e inclusive a gente consegue ver uma folguinha de margem, tanto no intrínseco quanto no preço teto, mesmo custando 12 e pouco. Porque o Itaú subiu pra caramba o lucro, né, meu amigo? E 93% do lucro de Itaúsa é Itaú. Então é normal uma correlação positiva bem forte entre Itaú e Itaúsa, porque 93% do resultado de Itaúsa é de Itaú. Então eu espero que você que tinha dúvidas sobre Itaúsa tenha tirado suas dúvidas sobre quais são os problemas e quais são as vantagens. Em geral, quando o desconto tá maior, você vai ter vantagem. Quando o desconto tá menor, você vai ter desvantagens. Então sempre quando você for querer comprar Itaúsa, olhando pro Itaú, você tem que olhar o valor intrínseco do Itaú, ver a margem, olhar o valor intrínseco da Itaúsa, já descontando possíveis ineficiências e tirar a margem para ver o que está mais valendo a pena. Lembrando que, mesmo que você invista em Itaúsa, pensando em investir em Itaú, tem algumas ineficiências e alguns probleminhas que o gestor pode causar para você, o que também pode ser, inclusive, uma coisa benéfica. Por exemplo, no caso da Itaúsa, agora, nesse último resultado, o lucro do Itaú subiu 8,6% e no caso da Itaúsa subiu 9,3%, porque as outras investidas teve um resultado muito bom, inclusive melhor do que o do Itaú. Por isso que o resultado foi um pouco melhor. Então a gente consegue ver que enquanto o Itaú subiu 47%, a Itaúsa subiu 41%, e essa correção deve acontecer, né? Deve acontecer, principalmente olhando para o futuro lá em 2027, se o PIS e COFINS realmente deixar de ser cobrado no JCP de Itaúsa, ela vai melhorar bastante seu resultado, hein? Vai melhorar bastante. Conta pra mim, você que tem Itaúsa, se você pensa em vender, porque chegou nos 12, e historicamente você nunca viu ela muito próximo dos 12 por muito tempo. E você que tem Itaú, se você prefere Itaú, Itaúsa, o que você quer fazer de sua vida? Deixa eu saber aqui. Fica com Deus, Pai do Céu abençoe vocês. Até amanhã para mais um vídeo excepcional.